Eu vou falar um pouquinho agora sobre o escândalo do INSS. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, deve ser ouvido na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Câmara para prestar esclarecimentos sobre a prática de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. O Bruno Pinheiro está acompanhando essa história e vai trazer as informações para a gente agora. Será que podemos esperar uma nova sessão com os ânimos mais aflorados, bate-boca, igual aconteceu no Senado, hein, Bruno? Bem-vindo. Replay do que a gente viu no Senado na última semana. Ótima tarde a você, Evandro, e a quem nos acompanha. O ministro, que já foi ouvido aqui na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal, também é ex-deputado federal, agora voltará à Câmara dos Deputados para dar mais explicações. A expectativa é que realmente, após ele ser ouvido no Senado e com as últimas revelações da investigação sobre essas entidades, 11 entidades que são investigadas sobre a velocidade de assinaturas de contratos e sobre o que a gente revelou também aqui na Jovem Pan, que essas entidades já estão à disposição, estão analisando internamente e já começarem a revelar a ligação com representantes do Congresso Nacional que facilitavam, segundo alguns auxiliares dessas entidades que conversaram com a Jovem Pan, eles só conseguiram desenvolver ao longo desses anos, conseguir acessar lugares altos diante de alguma oportunidade ou de auxílio também de alguns representantes do Congresso Nacional. Isso tudo será então colocado um questionamento para o ministro Volney se ele tinha conhecimento sobre esses descontos ilegais. Com quem eu conversei e com o requerimento que eu tive acesso nesta segunda-feira, a audiência está marcada para o dia 27 de maio aqui na Câmara dos Deputados. Será uma nova oportunidade para o ministro responder aos questionamentos anteriores e também dar explicações do que o governo já está fazendo ou ainda deve fazer em relação a esses aposentados. Evandro. Obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Um bom trabalho para você. Ô Zé Maria Trindade, as informações do Bruno são interessantes no sentido de que, ao fazer os questionamentos para o Volney, a Câmara poderia envolver a si mesma, porque parte dos interesses que levou essas instituições a fazerem os descontos e atuarem durante tantos anos tem a ver também com facilidades ou facilitações que aconteceram por parte dos parlamentares. O INSS está dizendo que são frágeis demais as garantias e a proteção aos aposentados. Mas só agora o INSS descobre isso. E está fazendo uma geral em 41, que são os institutos, né, e sindicatos fajutos. Isso não é sindicato, isso é um bando de ladrões, né? Só agora o INSS está fazendo esse levantamento. A partir do momento que o INSS se transforma no mediador, né, no protetor do aposentado, que isso deveria ser uma atitude lá unitária, cada um procurar o sindicato ou associação e autorizar expressamente o desconto, né? Mas a partir do momento que o INSS toma esse papel, ele se responsabiliza e está dizendo que são frágeis demais. E por que são frágeis? Porque as normas, portarias e leis facilitam isso. E aí remete ao Congresso e ao lobby pesado desse grupo de bandidos, né, que roubou mais de 6 bilhões de reais, junto a parlamentares. Então é preciso ver, inclusive, o posicionamento do ministro Volney Queiroz lá atrás, deputado, como ele votou e o que ele defendeu. Então está na hora da transparência. O Congresso tem uma parte, sim, de culpa nisso. Mas o Congresso não é unitário. É preciso saber quem fez, quem defendeu e o porquê e que tipo de lobby estava a serviço para facilitar, para abrir essas janelas para roubar os aposentados. Quero te ouvir, Gani. Concordo absolutamente com o Zé. O que vai ser muito difícil para o atual ministro da Previdência explicar é por que em 2021 ele era líder da Câmara pelo PDT, né? E junto com outros deputados de partidos de esquerda, por que eles prorrogaram aquele dispositivo aprovado em 2019 que impedia
o recadastramento automático das aposentadorias com desconto para os sindicatos. Ele disse que foi por causa da pandemia. E foi por causa da pandemia. Aí que eu discordo, Evandro. Sabe por quê? Porque em 2019 teve o mesmo movimento. Em 2019 não tinha pandemia. A pandemia era em 2020. Então, um grupo de parlamentares em 2019 colocou ali um jabuti, ou seja, postergou, né, a impossibilidade, né, essa dificuldade para o recadastramento automático, deixou para 2021, ou seja, continuou o recadastramento automático, aquele desconto em folha para os sindicatos, continuou até 2021. Chegou em 2021, o que eles fizeram? Opa! Novo jabuti ali, uma nova emenda na medida provisória. Algo que já era de 2019, jogou para 2022. Aí em 2022, o que eles fazem? Vão lá e enterram de vez. Anula, ou seja, continua o recadastramento automático. Mas foi com um projeto de lei que teve aval também do presidente à época, que era Jair Bolsonaro, Gani. O presidente poderia ter vetado, é verdade. Agora, o presidente, ele não colocou o jabuti, né? Ele não foi o autor do jabuti. Não sei quais foram as razões pelas quais o presidente não vetou. Agora, o fato é que teve um grupo de deputados que em 2019... facilitaram, ou seja, a continuidade do recadastramento automático, o desconto em folha automaticamente lá para os sindicatos. Em 2021, a mesma coisa. Em 2021, o Volney Queiroz estava no grupo desses deputados. Então, a pergunta é, além da Covid, por que o senhor postergou a dificuldade no recadastramento automático? Ou por que em 2019 já teve este movimento e não tinha Covid? Por que isso aconteceu no teu ponto de vista, hein, Segré? Pressão dos sindicatos e uma característica de representantes da esquerda de, teoricamente, defender ao mais necessitado, mas na prática isso não está aplicando. Foram 31 parlamentares de 11 partidos diferentes. Todos da esquerda entraram, alguns do centro também entrou, o Centrão, alguns participaram do Centrão, mas eu tenho a resposta de por que o Bolsonaro não vetou. Porque ele teria perdido esse veto e seria derrubado, então não tinha nenhum sentido fazê-lo. Essa foi a explicação que me deram dentro do PL. Agora, quando você pega os dados das pessoas que foram contra, as explicações são diversas. Uma era, não, porque o sindicato tem muita dificuldade para cobrar inadimplentes. Aí tem o outro, não, porque o sindicato presta um serviço. Tem um monte de gente que abriu organização que não tinha estrutura nenhuma, não tinha nem sede, não tinha pessoas, mas entrava um monte de dinheiro aí. E isso, inclusive agora está sendo chamado uma ex-diretora do INSS que na época do governo Bolsonaro trabalhou para coibir as fraudes. Por que estão chamando agora? Se no governo Bolsonaro, teoricamente, e segundo o Piperno mencionou, o presidente não fez absolutamente nada. Para que chamaram uma pessoa que trabalhou para coibir as fraudes, se ela, teoricamente, não fez um bom trabalho? Vai ser muito difícil o governo dar uma explicação coerente para a sociedade, sendo que é uma sociedade que sempre se amparou na boa vontade da esquerda para facilitar a vida dessa parte mais necessitada da população. Agora vai ser bem interessante entender o que esses 31 parlamentares votaram, por quê, e como bem Alan mencionou, o atual ministro era parte desses parlamentares. Então vai ter muita explicação para dar, com certeza. Ô Piperno, você acredita que a explicação ou o desafio de explicar essa história vai ser mais puxado para os governistas do que para a oposição, que representaria o governo de Jair Bolsonaro lá atrás? Então, eu só vou fazer uma correção ao que disse meu amigo Gustavo Segré, porque durante muitas dessas últimas semanas, né, boa parte dos comentários a respeito sobre esse tema, não só aqui, mas em diversos veículos, tem realmente atribuído a parlamentares da esquerda a maior parte dessa culpa. E eu, chato e minucioso como sou, né, eu fui ver quem foram esses 31. Nesse grupo de 31, tem deputados e senadores do PL. Tem deputados de outros partidos do centro, ou seja, são 11 partidos e, como disse muito bem disse o Segré, 31 deputados de 11 partidos, só que
Esses 11 partidos não são parlamentares apenas do centro e da esquerda, tem gente do PL também. Essa é a parte que tem sido omitida por muita gente, ou pelo menos por distração, gente que não viu, mas fui lá ler um por um, né? Esses 31 nomes, do PT, do PSOL, do MDB, do Solidariedade, do PL, muitos partidos. E aí, cada um deles, né, dá uma razão para o fato de ter tomado essa posição contrária aí à primeira MP e depois as novas tentativas de dificultar o acesso dessas associações, desses bandos organizados, esses bandidos organizados que tungaram aí milhões de aposentados. Mas vejam, eu também critico e não concordo com essa explicação que deram para o Segré de que, puxa vida, o presidente não vetou porque o veto dele ia ser derrubado. Ora, quantos projetos o presidente Lula tentou vetar e nós já discutimos aqui isso. Quer dizer, ele vetou vários e muitos vetos caíram depois e ele sabia que esses vetos iam cair. Então, veja, eu acho que um presidente da República, um governante, ele não pode, honestamente, agir com esse tipo de futurologia. Se eu vetar, o meu veto vai cair. Não, ele tem que fazer aquilo, em relação ao qual ele está convicto. Se ele está convicto de que aquilo está certo ou está errado, ele tem que tomar atitude correspondente a isso. Mas não, olha, eu não vou vetar porque meu veto vai cair. Fala, Segré. Eu tenho aqui, inclusive, para que os parlamentares do PSOL sejam um pouco mais específicos. As pessoas que colocaram o fim da revalidação foram Fernanda Melchiona, do PSOL, Sâmia Bonfim, do PSOL, Áurea Carolina, do PSOL, Edmilson Rodrigues, do PSOL, Marcelo Freixo, do PSOL e Rogério Carvalho, do PT. Enquanto as 31 pessoas aí, tem os 11 do PT, 5 do PSOL, 3 do PSB, 2 do MDB, 2 do PCdoB, 2 do PSDB, 2 de Republicanos, 1 do PDT, 1 do PSOL, do PL, 1 do PSC e 1 do Solidariedade. Não foram todos esses, não, Pipeno, foi 1. E deverá dar explicações com certeza. Eu disse 2 do PL, porque me parece ter um deputado e um senador. Vamos checar essa lista de... Mas, de qualquer forma, ou seja, tem gente do PL, tem gente do Republicanos, tem gente de partidos de centro, então não são só parlamentares da esquerda. Que foi, Gani, rapidamente. Não, esse lance aí que o Piperno trouxe, né, em relação ao veto, a vantagem de você vetar, isso vale não só para esse projeto, estou falando de uma maneira geral, é que você lava suas mãos, você fala, bom, a minha parte eu fiz, agora, se derrubar o veto, a responsabilidade é do Congresso. Quer acrescentar algo, Zé? Rapidinho. Sim, é porque, na verdade, a maioria é que foi de esquerda, né? Os partidos têm as suas divergências, mas a maioria foi de esquerda para manutenção, sim, dessa janela dos ladrões.